Sabe todo aquele caos de informações que a gente vê por aí? Como é que isso vira um insight, uma coisa clara? A resposta, olha, começa com dois conceitos bem simples: dados e variáveis. Hoje a gente vai desvendar esse mistério e organizar o conhecimento, passo a passo. Pois é, todo dia a gente está navegando num verdadeiro oceano de informações, né? É a previsão do tempo no celular, até, sei lá, os dados genéticos super complexos que definem quem a gente é. É informação para todo lado. Ok, mas no meio desse caos todo, por onde a gente começa a organizar? Existe um método, sim. Um primeiro passo para colocar ordem na casa e extrair algum sentido. E a resposta, olha, é bem mais simples do que parece. Então vamos lá, começando pela base de tudo, pela fundação mesmo. Antes de sair analisando qualquer coisa, a gente precisa entender uma diferença que é crucial: a diferença entre a pergunta que a gente faz e a resposta que a gente obtém. Vamos pensar numa variável como, uma pergunta num formulário, sabe? Tipo, cor dos olhos. Essa pergunta, essa característica que a gente quer saber, cor dos olhos, isso é a variável. É basicamente o espaço em branco que a gente quer preencher. E os dados? Ora, os dados são as respostas, são as informações que preenchem aquele espaço em branco. Se a variável é idade, o dado pode ser 20 anos. Se a variável é sexo, o dado é feminino. Simples assim, é a informação concreta que a gente coleta. Olha só, aqui a diferença fica super clara, né? De um lado, a gente tem a pergunta, que é a variável. Do outro, a gente tem a resposta, que é o dado. Essa separação é fundamental, é o ponto de partida para tudo. Sério, sem isso que a gente tenha só uma lista de informações que não faz sentido nenhum. Beleza, base entendida. Agora que isso está claro, vamos começar a construir nossa árvore de classificação. Pensa assim, as variáveis se dividem em duas grandes famílias, e essa é a primeira e mais importante divisão que a gente precisa fazer para organizar a informação. E como saber a qual família uma variável pertence? A pergunta-chave é super simples. A resposta que a gente vai ter é uma palavra, uma categoria ou é um número? Essa pergunta é a chave de tudo. E pronto, aqui estão as duas famílias. Se a resposta é uma palavra, tipo casado para estado civil, a gente tem uma variável qualitativa. Agora, se a resposta é um número como 3 para o número de irmãos, aí é uma variável quantitativa. Simples, né? Então vamos mergulhar na primeira família, as variáveis qualitativas. Aqui, o negócio é lidar com características, com qualidades, coisas que a gente expressa com palavras, não com números. Mas dentro dessa família, tem mais uma divisão. E para fazer essa divisão, a gente faz outra pergunta. Quando a gente olha para as possíveis respostas, a ordem delas importa? Existe uma ordem natural, lógica? Faz alguma diferença? Se a ordem tanto faz, se não importa, a gente chama de variável nominal. Pensa aí, time de futebol. Não tem uma ordem certa para listar os times, né? Agora, se a ordem importa e muito, como em nível de escolaridade, aí a gente chama de ordinal. Por quê? Porque tem uma progressão clara. Dá uma olhada nesses exemplos para ficar bem claro. Em variáveis nominais, como o sexo ou cor dos olhos, a ordem das categorias é totalmente arbitrária. Tanto faz. Mas nas ordinais, a ordem é tudo. Ensino superior só faz sentido se vier depois de ensino médio, certo? Assim como excelente é uma nota que vem depois de bom. Muito bem. Agora vamos pular para outra grande família, as variáveis quantitativas. A gente está saindo do mundo das palavras e entrando de cabeça no território dos números, aqueles que vêm de contagens ou de medições. E aqui também tem uma pergunta que divide a família, e ela tem a ver com a natureza do número. A gente está falando de um número que vem de uma contagem, um número inteiro, ou de um número que vem de uma medida, que pode ter vírgula, casas decimais. Olha que fácil. Se o valor vem de uma contagem, tipo número de irmãos, a variável é discreta. Afinal, ninguém tem 2,5 irmãos, né? Agora, se o valor vem de uma medição, como o peso de uma pessoa, aí a variável é contínua. Ela pode assumir qualquer valor, tipo 70,5 kg, 70,53, qualquer um. Vamos ver mais exemplos, para isso ficar bem gravado na mente. Variáveis discretas, então, vêm de contagens, coisas que a gente conta um a um. Número de filhos, páginas de um livro, copos de água por dia. Agora, as contínuas, essas vêm de medições e podem ter infinitas possibilidades. O peso exato de alguém, o tempo que uma viagem levou, até o salário, com os centavos e tudo.
Ok, exploramos todos os galhos dessa árvore, agora vamos dar um passo para trás e juntar tudo numa imagem só. Chegou a hora de ver a árvore genealógica completa da classificação de variáveis. E aqui está o nosso mapa completo. Recapitulando, tudo começa com a grande divisão: qualitativa, que são as palavras, e quantitativa, os números. Daí, a qualitativa se abre em nominal, quando a ordem não importa, e ordinal, quando a ordem é fundamental. E a quantitativa se abre em discreta, que vem de contagem, e contínua, que vem de medição. Fechou? Mas no fim das contas, por que isso tudo é tão importante? Porque saber se a variável idade é contínua ou se a satisfação do cliente é ordinal é o que vai dizer exatamente como a gente pode analisar essa informação. Esse mapa é a chave, sabe? É o que abre a porta para uma análise de dados que realmente faz sentido. Com essa base sólida, a jornada pela análise de dados está só no começo. Saber o tipo da variável é o que guia a gente para os gráficos certos, para as análises estatísticas corretas. Então a grande pergunta que fica é: como a gente transforma essas variáveis, agora todas classificadinhas, em visuais que contam uma história? Bom, mas isso já é assunto para um outro dia.